Beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula, hein? Nós vamos trabalhar hoje os climas do Brasil. É muito importante que nessa aula você consiga identificar os climas do território brasileiro, caracterizar esses climas e analisar os climogramas. A gente vai ver aí o que seriam esses climogramas. E aí, para a gente começar a falar de clima, né, a gente tem que falar aqui das zonas climáticas. As zonas climáticas, elas são as zonas térmicas do planeta, tá? Elas são configuradas a partir da radiação solar. E aí a gente sabe que a radiação solar ela não é igual para todos os cantos do planeta. Existem diferentes zonas climáticas. Como vocês podem observar aí no mapa, né, a gente tem mais próxima ali à linha do Equador, né, uma zona tropical, que seria uma zona completamente quente, porque é onde a gente tem maior intensidade de radiação solar. Tá? Já em amarelo, né, vamos colocar assim, amarelo, quase um laranja, a gente tem a zona subtropical, que está ali próxima à região dos polos, dos trópicos, tá? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Depois a gente tem, em verde, uma zona temperada, tá? E aí veja, já está cada vez mais se afastando da linha do Equador, ou seja, está ficando mais frio, tá? A temperatura está caindo. E nas regiões polares, a gente tem a zona polar. Tá? Qual é o grande objetivo disso aqui? O que você precisa entender? Tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a minha intensidade de radiação solar. Logo, eu tenho uma zona quente, com altas temperaturas. Tá? Quanto mais distante da linha do Equador e mais próximo à região dos polos, né, menor vai ser a minha intensidade de radiação solar. Não é que não tenha radiação solar, tem também, sendo que a intensidade ela é muito menor. Tá? Consequentemente, a temperatura ela vai ser mais baixa. Legal? Portanto que é uma região que a gente encontra, né, bastante gelo. E aí, falando sobre essas características brasileiras, né, da zona climática. O Brasil tem uma diversidade de clima muito grande, exatamente pela sua grande extensão latitudinal, né, ou seja, a sua extensão vertical. Tá? O Brasil está localizado dentro de uma zona intertropical. O que seria essa zona intertropical? Né? Seria ali, entre os trópicos. Porém, o Brasil tem uma porcentagem fora dessa zona intertropical. Ele está localizado dentro de uma zona subtropical, que seria abaixo do trópico, que seria a região sul. Tá? Devido a essas características de posicionamento, né, astronômico, da zona climática, mas os fatores e os elementos climáticos do Brasil, isso vai favorecer que a gente tenha uma diversidade muito grande. E aí que fatores são esses? Né? São as influências das massas de ar, as influências das massas da continentalidade, da maritimidade. Tá? Isso tudo vai favorecer que no Brasil predominam climas quentes e úmidos. Tá? Ou seja, grande parte dos climas brasileiros eles têm altas temperaturas e ele tem bastante umidade relativa do ar. Bom, e aí eu trouxe uma imagem aqui só para vocês entenderem, né, o que a gente está chamando aqui de diferente radiação solar. Então é possível ver nessas três figuras, basicamente, as três zonas, né, térmicas do planeta. A gente tem a primeira figura, que é a linha do Equador, depois ali a região dos trópicos e a região dos polos. Tá? E aí observem, essas setas amarelas significa de que forma a radiação solar ela está atingindo a superfície terrestre, tá? Dentro dessas três zonas climáticas. E aí observe que no Equador essa intensidade ela é maior, tá? Enquanto que maior porque eu tenho ali uma intensidade direta. Tá? Enquanto que nas zonas de médias latitudes eu começo a perder um pouco a intensidade dessa radiação solar justamente pela própria inclinação da Terra. Tá? E na região polar, a mesma coisa, né? Eu tenho muito a intensidade da radiação solar, ela é muito menor. Ah, professor, mas por que essa diferença? Exatamente pela inclinação do eixo terrestre, tá? Isso vai favorecer que a intensidade da radiação solar ela seja diferente dentro dessas zonas climáticas. E aí, foi? Entendeu? Isso é importante, tá, galera? Então, galera, para a gente falar de clima também, é importante que você entenda aqui o que a gente está chamando de climograma, também conhecido como pluviograma. Nada mais é do que um gráfico de chuva. Tá? Vamos aprender a interpretar para a gente analisar esse gráfico. Bom,
Esse gráfico ele é constituído aqui no seu eixo embaixo, né, que seria aqui o seu eixo X, vamos dizer assim, formado pelos meses do ano. Então, eu tenho lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Eu tenho os meses do ano. É muito comum também vir por número, tá? Número 1, que representa janeiro, número 2, que representa fevereiro, e o 12, que representa dezembro. Tá? Seria mais ou menos assim. E aí, vamos lá. Depois, eu tenho quem? Uma outra barra, que vai representar a quantidade de chuva em milímetros, tá? E aí eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? E do outro lado eu tenho uma outra barra que vai representar a temperatura em graus Celsius. Legal? Dentro desse gráfico eu tenho um monte de barra azul. Tá vendo essas barras azuis? Essas barras azuis, elas representam o volume de chuva em milímetros em cada mês do ano. Cada mês do ano, tá? Então, observem aqui, ó, o mês de janeiro, ele está indo a mais ou menos até um pouco mais de 30 milímetros de chuva, tá? Agora, olha o mês de julho e agosto. Basicamente aqui, ó, 10 milímetros de chuva em cada mês. Entenderam como a gente interpreta aí o volume de chuva em milímetros em cada mês? Além disso, dentro eu consigo observar também uma linha vermelha. Tá? O que essa linha vermelha está querendo me dizer? Essa linha vermelha está querendo me dizer a linha média de temperatura. Tá? É a temperatura dentro de cada mês do ano. Legal? Agora vamos lá. A gente já aprendeu aqui como ler esse gráfico. O que a gente pode tirar como conclusão? Tá? Por exemplo, se a gente fosse pensar aqui em temperatura, eu consigo observar que durante o mês de julho eu obtive a maior temperatura, né? Cerca aí de 27 graus. Enquanto que no mês ali de janeiro eu obtive a menor temperatura. Tá? Ou seja, galera, observem que a menor temperatura foi 6 e a maior temperatura foi 27. Né? Isso significa dizer que provavelmente esta cidade, né, de Toledo, ela possui uma grande amplitude térmica. O que é uma grande amplitude térmica? Uma grande amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, eu estou saindo de uma mínima de 6 e estou indo para uma máxima de 27. Tá? Então, a minha amplitude térmica ela é bem grande. Legal? Em alguns gráficos, vocês podem observar que essa amplitude térmica ela é menor. Ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima ela não é tão grande assim. Legal? Outra coisa que a gente pode também tirar como conclusão, ainda nessa linha de temperatura, é o hemisfério. Tá? Por quê? Como assim, professor, hemisfério? A gente sabe que a gente tem hemisfério norte e hemisfério sul. Legal? Leste e oeste. Nesse caso, a gente vai se prender ao hemisfério norte e sul. Uma dica, tá, galera? Quando vocês observarem essa linha de temperatura e essa abertura da linha aqui, essa concavidade estiver para baixo, essa barriga estiver para baixo, significa que a gente está trabalhando com o hemisfério norte. Tá? Hemisfério norte. Quando vocês observarem esta linha com essa barriga virada para cima, significa que a gente está trabalhando no hemisfério sul. Ah, professor, mas por que isso? Não entendi. Vamos lá. Tá? Por que essa barriga para baixo significa que eu tenho aí uma cidade dentro do hemisfério norte? Porque esse período, né, dessa barriga aqui vai representar ali por junho, julho e agosto. Representa o período do verão. E aonde que a gente tem verão? Em junho, julho e agosto, no hemisfério norte. Agora, se isso tivesse inverso, essa barriga estivesse para cima, vocês iriam observar que a gente não estaria no período do verão. A temperatura ela não é tão elevada assim. Né? Ou seja, a gente estaria no período do inverno. E aonde que a gente tem no período do inverno durante os meses de junho, julho e agosto? No hemisfério sul. Legal? Bom, vamos passar aqui agora para entender os outros pontos desse gráfico. Tá?
As barras azuis, a gente consegue tirar como conclusão aí os meses que mais choveram e os meses que não choveram. Tá? E aí a gente pode citar aqui que talvez o mês de outubro, né, foi o mês que mais tenha chovido aí, mais choveu, teve o maior índice de pluviosidade, cerca de 42 milímetros. E o mês que menos choveu foi o mês de agosto, né, cerca aí de 10 milímetros ao mês. Tá bom? E como conclusão, né? Por que importa saber qual mês choveu mais e qual mês choveu menos? Porque a gente consegue ter uma conclusão anual desse gráfico de chuva. E aí a gente pode dizer o seguinte, ó, no verão ocorrem menos chuvas do que nas demais estações, quando as chuvas são poucas e bem distribuídas. O que significa isso, galera? Significa dizer que no verão a gente tem um menor índice de pluviosidade, né? E aí lembrando, verão nesse caso aqui, a gente está trabalhando no hemisfério norte, tá? Seria aqui os meses de janeiro, julho e agosto. Vocês podem observar que, de fato, são os meses com menores índices de pluviosidade. Tá? Então, isso é uma característica do clima de Toledo. Tá? Você tem aí janeiro, junho, julho e agosto, com menor índice de pluviosidade. Tá? Já as demais estações, você vai observar chuvas bem distribuídas. O que seriam chuvas bem distribuídas? Né? Eu não tenho uma discrepância muito grande entre um mês e o outro. Se vocês observarem, cada mês ele tem aí uma regularidade de chuva. Tá? Então isso significa dizer que elas são chuvas bem distribuídas. É muito fácil você entender isso. É só você observar que as barrinhas, elas estão muito, o nível delas, né, estão muito próximo uma da outra, com exceção ali do mês do verão. Bacana? Então, galera, é assim que a gente interpreta um climograma. Tá? Vamos lá. Se não entenderam, volta aí, é muito importante. Porque tem questões que vão te pedir o nome do clima só pela sua análise do climograma. Outras questões vão te pedir a característica daquele clima só de observar o climograma. Então, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Bom, então tá aqui, galera, os climas do Brasil, né, que é o nosso assunto de hoje. Trouxe para vocês aqui um mapa, né? E aí, rapidamente analisando esse mapa, a gente observa aí as linhas, né? As linhas de referência, que é a linha do Equador, tá? E a linha do Trópico de Capricórnio. Então, observem que o Brasil está localizado dentro dessa faixa intertropical, tá? E aí a gente diz que você tem uma porcentagem fora dessa faixa intertropical, que seria a região sul. E aí observem que o clima, né, é diferente, que é o clima subtropical. Tá? Uma coisa muito importante, e aí que vocês vão entender, é que o clima do território brasileiro ele recebe muita influência, como a gente já comentou, dos elementos e fatores climáticos. Né? E aí é muito fácil, galera, você pegar essa dica. Tá? Pensa comigo, a gente falou que a região sul ele tem um clima diferente, ela tem um clima diferenciado porque está abaixo de um trópico. Se está abaixo de um trópico, né, qual vai ser o nome desse clima? Subtropical. Tá? Pega agora a região norte, região que está próxima à linha do Equador. Qual vai ser o nome desse clima e a sua principal característica? Cara, a gente viu que dentro da região tropical, né, dentro da região ali da faixa tropical, que seria uma zona equatorial, você tem bastante radiação solar. Se você tem bastante radiação solar, você tem o quê? Uma temperatura bastante elevada. Então, se você tem temperaturas bastante elevadas, consequentemente, você tem um processo de formação de chuva mais abundante. Tá? Logo, esse clima vai ser um clima equatorial. Legal? Agora, o clima aqui em amarelo, né, que seria aqui Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, uma parte aqui de São Paulo e tudo mais. Vamos lá. Este clima ele se constitui no interior do continente. Cara, se ele está no interior do continente, ele está muito distante do mar. Se ele está muito distante do mar, ele vai receber influência de que fator climático aí? Exatamente, continentalidade. Tá? Já, olha aqui o litoral brasileiro, né? Do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Ele está muito próximo do mar. Na verdade, ele está quase que dentro do mar. Está nessa interface aí. Vai receber influência de que fator climático?
Exatamente, a maritimidade. E se recebe influência da maritimidade, qual é a principal característica desse clima? Exatamente, né? As taxas de evaporação são maiores, consequentemente, bastante chuva. Perfeito, né? Já esse clima aqui em laranja, tá? Esse clima em laranja, ele sofre uma dinâmica interessante, né? É um clima específico ali da região nordestina e ele tem dois motivos para explicar ele. Um que é o relevo, olha aí o outro fator climático, e outro que é a ocorrência de uma própria dinâmica atmosférica, tá? E esse clima aqui em verde, né? Ele tem um nome interessante que é tropical de altitude. Olha aí um outro fator climático, ou seja, ele ocorre nas partes mais altas, tá? Ali da região sudeste. E pega uma porção também do sul e do centro-oeste. Legal? Vamos lá, galera. Agora eu vou passar por cada um clima desse, por cada um desses climas e vou detalhar com vocês as suas principais características. Começando então pelo clima tropical, né? Alguns também gostam de chamar ele de clima continental, clima tropical típico, são algumas variações de nome. Quais são as suas principais características, né? Tem temperaturas médias anuais aí de 18 graus Celsius, tá? Você tem a característica de ter duas estações do ano bem definidas. O que seriam essas duas estações do ano bem definidas, né? O verão ele é marcante, com bastante pluviosidade, e o inverno ele é seco. E aí eu já chamo a atenção de vocês para o gráfico, porque o gráfico ele já diz isso para a gente, né? Observem lá a linha de temperatura. Olha como ela tem a barriga voltada para cima. Logo estamos trabalhando dentro do hemisfério sul, tá? Olha os meses aí de inverno, tá? Junho, julho, agosto. Agora observem os meses de verão, dezembro, janeiro, fevereiro. Conseguiram observar a diferença do volume de chuva? É isso que a gente está chamando aí de duas estações do ano bem definidas, tá, galera? Verão, você tem altos índices de pluviosidade, e inverno, você tem baixos índices de pluviosidade, legal? E aí, se perguntarem para vocês, né, uma questão, por exemplo, te dá esse climograma aí e falar assim, qual é o clima brasileiro que tem duas estações do ano bem definidas? Acabou. Você já mata que é o clima tropical, tá? Vamos lá. Na porção central desse clima, que seria ali a região do centro-oeste, né, você tem um regime de chuva que é controlado pela zona de convergência intertropical, tá? No verão, você tem a massa de ar ali chamada de massa equatorial continental, que vem lá da região norte, ela avança sobre o centro-oeste brasileiro, tá? O que pode provocar aí um aumento de temperatura, como também um aumento de pluviosidade. E aí, lembrando que a MEC tem como característica ser uma massa de ar úmida, tá? Já no inverno, você tem o quê? Uma queda, né? Uma queda da umidade relativa do ar, ou seja, uma influência muito grande da continentalidade. Tá? Então, olha como isso aí, essa dinâmica, né, já explica o que a gente chama de duas estações do ano bem definida. No verão, avança a MEC, traz umidade, traz chuva. Olha aí os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. No inverno, você tem o quê? Uma baixa umidade do ar. Logo, você não tem chuva. Observem os meses de junho, julho e agosto. Acabou, matei esse clima, tá? Depois a gente tem quem? No inverno, né, você tem também o avanço de uma outra massa de ar chamada de massa polar atlântica, que traz uma friagem, né, traz um frio lá da região dos polos, né, sobretudo do Polo Sul, para o sul brasileiro, e isso acaba avançando para o centro-oeste também. E isso pode provocar algum tipo de chuvas tropicais. Tá? Mais ao norte, e aí fazendo ali, vamos dizer, divisa com o clima equatorial, né, a região pode apresentar maiores índices de chuva, exatamente por receber influência da MEC e do clima equatorial. Tá? No oeste, né, na região ali do Pantanal, Mato Grosso, assim como também próximo ali à região do semiárido nordestino, você pode ter uma redução dessas taxas de chuva, exatamente porque vai sofrer influência do clima semiárido, né? Da baixa umidade relativa do ar. Tá bom? E isso pode durar aí uma estação de até 5 meses. Tá? Outra coisa interessante é que dentro da estação seca, tá? Você tem aí uma grande amplitude térmica.
que seria uma grande amplitude térmica? A gente já viu isso, né? Seria uma diferença grande entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Isso vai favorecer que o ar, né, não tenha umidade, o que vai criar um ambiente seco, o que vai também favorecer as próprias regiões, as próprias queimadas dentro de um bioma, né, que é o cerrado, tá bom? Então essas são as principais características do clima tropical. Já o clima tropical úmido, né, também conhecido como clima atlântico, clima litorâneo úmido, enfim, ele é um clima que no próprio nome ele já está dizendo, né, ele vai sofrer influência de um fator climático essencial que é a maritimidade, tá? Ou seja, é a influência do mar. E olha lá, esse clima ele se estende ali desde as baixadas litorâneas da região sudeste, tá, até o litoral oriental nordestino. Legal? Como a gente viu isso lá no mapa, hein? Você tem aí temperaturas elevadas, tá? No inverno, você tem a influência da MPA, tá? O que vai favorecer aí uma amenização, né, no calor. E aí é exatamente aquelas semanas, né, que fica um friozinho. Ano passado, em 2019, a gente teve isso, né? Teve algumas semanas com bastante frio durante o período do inverno. As chuvas, né, elas vão ocorrer principalmente ali no começo do ano, no período do verão, né? Na verdade, no começo do ano, que seria janeiro, já quase ali no meio do verão, e no final do ano, tá? Que seria, na verdade, a entrada do verão e o final do verão, tá? Sobretudo ali começando em dezembro, tá? E terminando ali final de fevereiro, início de março. Então, esses são os períodos de chuva. Já no inverno, essas chuvas elas tendem a ser menores. Tendem a ser menores. Exatamente porque você tem uma influência até da própria MPA, que traz frio, né? Não traz umidade, traz frio. Na região do Nordeste, lá, você tem chuvas concentradas no inverno, exatamente pelo encontro de duas massas de ar, que é a MPA e a MTA, tá? A massa polar atlântica e a massa tropical atlântica. E aí formam um tipo de chuva que a gente chama de chuvas frontais. Bacana? Observem aí, galera, o climograma, né, do tropical úmido. Olha como as chuvas elas são bem distribuídas. Tá? Olha como as chuvas elas são um pouco, né, regulares. O que eu quero dizer? As barras elas não têm uma variação muito grande. E aí eu destaco para vocês aqui, ó, olha dezembro, começando o período chuvoso. Né? Olha janeiro, fevereiro, março, né? Abril é o período mais chuvoso que a gente teve aqui, no caso deste climograma, tá bom? Então, observaram estes tipos de característica, né? Lembrem-se, do clima tropical úmido. Outra coisa que eu chamo a atenção é a amplitude térmica, né, no período aqui do inverno. Observem como eu tenho aqui uma queda e depois isso começa a subir novamente ali para setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso começa a subir a linha de temperatura. Legal? Vamos lá. Bom, já o clima tropical de altitude, né? Lembra lá, tem influência de um fator climático, que é a altitude, tá? Porções mais altas aí da região sudeste, tá bom? Pega ali o sul de Minas Gerais, Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Pega um pouquinho da região sul também. Tem temperaturas aí médias anuais inferiores a 20 graus Celsius, tem uma pluviosidade elevada, sobretudo na encosta Barlavento. O que é uma encosta Barlavento, galera? Vejam bem, pensa num morro, tá? Ou numa própria montanha. E aí veja, a montanha ela tem duas faces, né? Ou seja, dois lados, tá? Um lado está apontado, no caso aqui no caso do território brasileiro, tá? Um lado está apontado para o Oceano Atlântico e o outro lado está apontado para dentro do continente. Legal? Essa encosta Barlavento é a encosta que está apontado para o Oceano Atlântico. Tá? E o que a gente vai chamar do outro lado, né, daquela encosta voltada para o interior do continente, é o sotavento, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando a gente diz que tem uma pluviosidade elevada na encosta Barlavento, significa dizer que
Toda a massa de ar úmida que vem do Oceano Atlântico, ela é barrada nessa encosta, o que vai formar um tipo de chuva, que é a famosa chuva orográfica, ou também conhecida como chuva de relevo. Tá? Tem influência aí da massa equatorial continental, né, trazendo muita umidade e chuva no período do verão. Tá? No inverno, tem influência da MPA, da massa polar atlântica, o que vai reduzir as temperaturas, consequentemente a chuva também ela reduz. Clima equatorial é aquele que ocorre lá na região norte. Você tem aí médias térmicas anuais de 20 graus Celsius, tá? Tem uma grande característica que é elevado índice de pluviosidade. Cara, isso é muito simples você entender. Por que tem um elevado índice de pluviosidade? Lembra o seguinte, clima equatorial está bem próximo de outro fator climático, que é o quê? A latitude, né? A linha do Equador, onde você tem maior intensidade de radiação solar, logo maior temperatura. Tendo maior temperatura, você tem o que? Maiores taxas de evapotranspiração. Por que evapotranspiração? Porque a gente tem a presença de uma floresta ali, né? A floresta amazônica, o que vai favorecer o fenômeno da evapotranspiração. Então, lançou umidade, formou nuvens, precipitou, choveu. Legal? Bom, é interessante notar que dentro do clima equatorial a gente ainda tem algumas subdivisões, né? A depender aí da formação, tá? Da formação desse índice de pluviosidade, que é o clima equatorial superúmido e o clima equatorial úmido. Tá? Quando a gente fala de um clima equatorial superúmido, a gente fala aí de taxas de evaporação que são formadas a partir da floresta. Tá? Então vocês observem o que? Elevado índice de chuva. Olha aí o primeiro gráfico ali em São Gabriel da Cachoeira. Tá? Olha como você vê todos os meses com elevado índice de chuva, com exceção ali no caso de setembro, né, que teve uma redução, mas logo em outubro isso já começou a aumentar novamente. Tá? E também temos o clima equatorial úmido. Tá? E aí veja, qual é a grande diferença disso? É que o clima equatorial úmido, ele já é formado ali, a sua pluviosidade é formada pela origem dos ventos alísios, né? São aqueles ventos que são soprados da região dos polos e quando vão chegando próximo à linha do Equador, eles começam a se desviar, né? Você tem o fenômeno de Coriolis, você tem o movimento de rotação da Terra também, tá? Então, é só para vocês entenderem que tem uma variação somente na elevação de pluviosidade. Enquanto o superúmido ele chove bastante, o úmido ele não chove tanto assim. Tá? Ele tem um alto índice de chuva? Tem um alto índice de chuva, sobretudo ali no período do verão. Né? E aí, nesse caso aí de Rio Branco, no período de fevereiro e março. Tá? Mas vocês podem observar que se comparar com o superúmido, ele tem menores taxas de precipitação. Tá? A única diferença é essa, tá, galera? Não se preocupem. Ambos são clima equatorial, porém o que vai diferenciar é o nível de pluviosidade, ou precipitação, como quiserem. Depois a gente tem o clima subtropical, né? Subtropical, abaixo do trópico, ou seja, é aquele clima que está lá na região sul do território brasileiro. Tá? E aí ele vai receber influência, né, muito da MPA durante o inverno, né, massa polar atlântica, o que vai reduzir significativamente aí a temperatura, o que pode estar limitando as próprias atividades agrícolas, porque você não tem água, então não tem como você ter algum tipo de atividade agrícola naquela região. Tá? Em Santa Catarina, você tem aí as maiores altitudes. Tá? Vamos lá, as maiores altitudes. Por ter maiores altitudes, né, você vai ter o quê? Frequentemente a ocorrência de neve e de geada. Tá? Você tem temperaturas médias aí inferiores a 18 graus. Tá? É uma temperatura já bastante frio, pelo menos para mim, que sou da região sudeste, né, que somos aqui de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. 18 graus para mim já é frio, já estou saindo todo acasacado de boina, enfim, né? Para mim já é frio. E se a água tiver, se a Praia do Forte estiver com 18 graus, eu não entro. Enfim, então você tem aí uma variação térmica inferior a 18 graus Celsius. Tá? Isso tudo aí em razão da própria altitude, no caso ali de Santa Catarina, e da influência da continentalidade também, né? Ou seja, as regiões ali mais próximas ao centro-oeste brasileiro vão sofrer influência da continentalidade também. Tá?
O índice de chuva, ele é relativamente bem distribuído também durante o ano todo. De certa forma, a gente pode dizer que ele é uniforme, né? Se vocês observarem aí o climograma, observar a barrinha de chuva, vocês vão observar que você não tem uma variação muito grande também. Claro que tem uma variação, é notável, né? Mas não é algo tão discrepante assim, sobretudo no período do inverno e do verão, como a gente constatou já em outros climas, tá bom? E aí a, observem a temperatura, né? Observe a temperatura. A amplitude térmica ela é relativamente grande, né? O que vai favorecer aí uma grande amplitude térmica, né? O que significa isso? Significa que eu tenho uma temperatura variando muito ao longo do ano. Tá? Bom, e depois a gente tem o clima tropical semiárido, né? O clima tropical semiárido ele é um clima particular da região Nordeste. Tá? Qual é a sua grande característica? Já observando para o climograma, eu já consigo identificar que as chuvas elas são irregulares e muito mal distribuídas durante o ano. Tem mês aí que nem choveu, olha lá, setembro, você não tem nem um pouquinho de chuva, né? Agora, olha o mês de março, você já tem foi o mês que mais choveu, né? Então, a principal característica do clima semiárido, né? Chuvas irregulares e muito mal distribuída durante o ano. Tá? Outra grande característica é que eu tenho baixas médias pluviométricas. O que significa isso? O índice de chuva ele é pequeno. Tá? Você tem uma temperatura média aí a 28 graus Celsius. Tá? A ocorrência desse clima semiárido ele vai se explicar muito por dois motivos. Dois fatores climáticos, sobretudo, que é o relevo e uma própria dinâmica atmosférica. Tá? O relevo tem como explicação o Planalto da Borborema. E aí lembra lá que a gente acabou de falar ali no tropical de altitude. Eu tenho um planalto, tá? Claro que esse planalto ele tem uma altitude baixa e ele é irregular, tá? Mas eu tenho um planalto que vai barrar a massa de ar úmida que está vindo do oceano. Consequentemente, vai formar ali no litoral nordestino uma outra configuração de clima, que é o clima tropical atlântico, né? Tropical úmido, formando ali a partir das chuvas de relevo ou chuvas orográficas. Já na outra porção, a sotavento, é o que a gente tem aí o sertão nordestino. Tá? Vai favorecer a formação desse clima semiárido. Tá? E a outra explicação é a própria influência da atmosfera. Né? Por eu ter ali um índice de temperatura muito elevado e uma massa de ar muito seca, vai formar uma zona de alta pressão. Tá? Essa zona de alta pressão ela não vai deixar que nenhuma massa de ar úmida ela chegue a essa região. Tá? Ou seja, é como se ela estivesse aquecendo tudo que chega ali, o que vai favorecer a não ocorrência de chuva. Agora, lembrando uma coisa, tá? O clima tropical semiárido, como a gente pode observar no climograma, não é que ele tem uma ausência de chuva, chove também, tá? Sendo que essas chuvas elas são muito mal distribuídas durante o ano todo. Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Até logo. Qualquer dúvida, vocês me mandem. Um abraço. Tchau.